Oi, Calef. Oi, Luana. Salve, Bru. Professor Paixão. Pessoal chegando aí pra gente prosear um pouquinho. Ó o Enzo Fidelis. Bom dia, gente. Tudo bem por aí? A gente vai ter uma conversa. Ó o Calefinho aí, ó. Guapo. Ai, que saudade de vocês. Bia Bassan. Que bom que vocês estão aí. A Ana. Hoje a gente vai ter uma prosa super legal. A Bassan já até falou no Instagram dela a respeito disso, né? Eu vou conversar com a Lília. E vai ser uma prosa pensando um pouco essa nossa nova dinâmica, o modo como a gente está se organizando aqui. Ó o Richard aí, ó. Tudo bem, Richard? E como a Lília é psicóloga e vai ajudar a gente a entender, a se entender nesse processo, né? Vai prosear um pouquinho com a gente a respeito, de como podemos lidar com essa nova dinâmica, essa nova situação, né? 1º de maio hoje, comemora-se o Dia Internacional do Trabalho e eu convido aí vocês, alunos, pais, né, que puderem estar com a gente, para a gente conversar sobre essas nossas novas organizações. Beijão, Richard! Salve! Ó, Duda Galisteu. Ah, que legal, gente, que bom que vocês estão chegando. Daqui a pouco a Lília entra para a gente conversar um pouquinho. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver se ela vem aí. Ela já pediu aqui. Pati. Oi, Li! Como tá por aí? Oi, querido, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Que bom poder conversar com você aqui hoje, com a nossa comunidade escolar, de um modo geral, os nossos pais, professores e alunos, né? E para que você ajude a gente, né, a compreender, a lidar, né, com a sua área de formação, com a sua experiência, como mãe, como esposa, como ser humano, que você ajuda a gente a pensar essas nossas novas relações e como a sociedade tá se organizando, né? Vou deixar você dar um salve pro pessoal e depois a gente já vai entrando por aí. Oi, galera, tudo bem? Daqui a pouco vamos começar, estamos aqui num esquenta, daqui a pouco vamos entrar num bate-papo gostoso a respeito, né, de como podemos atravessar essa fase de pandemia, essa fase difícil, de um jeito melhor, com um pouco mais de qualidade de vida. Então será um prazer partilhar esse momento, esse tempo com vocês. Beijo! Que alegria, fico muito contente. Eu fiquei contente por poder mediar, que a hora que o gente me convidou para prosear com você, eu falei, nossa, eu vou adorar isso. Que delícia, né? Que bom! Principalmente porque essa questão da psicologia da educação e como você tem uma visão tanto de gestão quanto da sala de aula, de como funciona a escola, como tem as relações entre os discursos entre a escola e os pais e as famílias. Sim. Então, isso, para quem está na sala de aula e tem ali a conversa com os alunos, né? Para mim é muito enriquecedor, porque a gente vai fazendo essa troca e podendo compreender melhor. E trocar é muito bom, né, Phelps? Porque estamos todos juntos nesse momento. Então, podermos entender, né, que a dor agora ela está sendo partilhada e que soluções também são partilhadas, eu penso que isso é muito bom, isso é muito produtivo. Então, vai ser uma experiência de troca hoje. Que delícia, isso é muito importante. Pessoal, para a gente se ambientando aqui, enquanto vocês estão chegando, né, para eu ir contando para vocês, a Lília, ela é psicóloga de formação, especialista em psicopedagogia. A Lília tem experiência como gestão na direção de colégios, né? Uma experiência bastante rica em alguns colégios de São José do Rio Preto, trabalhou no COC, no antigo COC, no London, tô certo, Li? Sim, E aí, agora trabalha além da clínica, né, além do consultório, você também trabalha na FAMERP, tô certo? sim, sim. Na graduação com o pessoal da Na psicologia? Na pós-graduação, pós, que legal. pós-graduação.
Que legal. Oli, e para continuar o esquenta, antes da gente entrar propriamente, o que tem chegado para você na clínica, no consultório, né? Quais são as demandas e as narrativas nesse momento? Então, Phelps, a pandemia, ela desinstalou a todos, né? Porque é o inesperado, é aquilo que ninguém espera e que se impõe. Então, diante de algo que é imposto, as pessoas começam a sofrer. Então, há um aumento de casos de depressão, de ansiedade, de crises ansiosas, pacientes que têm toque, né, que já têm o transtorno obsessivo compulsivo, preocupação com doença. Quando chega uma pandemia como essa, tudo começa a aumentar, né? Nós ficamos mais à flor da pele, nos damos conta da nossa vulnerabilidade. Então, as doenças mentais, elas ficam mais evidentes, elas ficam mais salientes nesse momento. Entendo, eu imagino. E aí, e eu acredito que um novo desafio para quem está nessa linha de frente de ajudar essas pessoas a se orientarem é, por exemplo, a relação com a tecnologia, né? Que aí Sim, gera aí, parece que sim, uma barreira, ela facilita, mas ao mesmo tempo o nosso entendimento dificulta sim. e você está tendo que lidar com isso também. Também, inclusive, boa parte dos atendimentos, eles estão online, né? Então, é como tudo tá agora. A educação está online, as terapias estão online, o mundo ficou mais tecnológico, né? E é muito importante a gente entender que mesmo com essa tela fria, se a gente aquecer o nosso coração e se a gente se abrir para o próximo, é possível aquecer e é possível a gente aprender um novo jeito de viver e de ser, né? Então, eu penso que esse é o grande desafio agora. Bom, para a gente, sem mais delongas, vamos lá. Eu queria começar pensando com você, para Sim, a gente dialogar com as nossas famílias, é, eu pensar um pouco sobre equilíbrio, né? Me sim, veio uma imagem assim na mente, uma bicicleta parada, ela está parada, né? Mas uma uhum, bicicleta que está em movimento, ela precisa se manter equilibrada. E sim, aí, nós estamos num cenário novo, num ambiente discursivo novo, e a gente sim, precisa aprender nesse movimento a se manter em equilíbrio, né? Como é sim. que a gente pode pensar o equilíbrio ou encontrar um eixo que dê sentido para a gente neste momento? Eu penso, Phelps, que assim, a quarentena, ela nos impôs um novo estilo de vida, né? Nós tivemos que aprender rapidamente, do dia para a noite, uma nova forma de viver, de estudar, de trabalhar, de nos relacionar, né? Uma nova forma de ser e de estar no mundo. E isso, num primeiro momento, causa um desequilíbrio enorme, porque nós somos obrigados a parar, a ligar o botão de pause. E aí, no momento em que a bicicleta, como você disse, ela para, ela desequilibra, ela desestrutura, né? E nós vivemos já esse momento do desequilíbrio. E junto com isso, Phelps, vem uma sensação de luto iminente, né? Estamos em luto pelo cenário, né, no mundo e no Brasil, quantidade de mortes, nos damos conta da nossa vulnerabilidade, do quanto somos frágeis, né? Às vezes nos fantasiamos fortes, onipotentes, mas o quanto a nossa natureza ela é vulnerável, estamos dando conta disso. Estamos em luto também por conta do antigo padrão da velha vida, que já era confortável, né? Que mesmo num ritmo extremamente frenético, quase adoecido, já tinha ficado muito confortável para todos nós. Estamos em luto também por conta desse distanciamento social. A nossa cultura, ela não é uma cultura do isolamento. Então, no momento de tantas carências, ainda ter que ficar isolado de quem amamos, do que gostamos, isso causa ainda mais pânico, mais medo nas pessoas e deixa as pessoas ainda mais vulneráveis, carentes. E sem falar do luto, Phelps, de tudo aquilo que idealizamos no começo do ano, na noite de Réveillon, de todas as metas que ainda não conseguimos viver, né? E a psico coloca que o luto, ele mexe com muitos conteúdos do ser humano. No primeiro momento, tentamos negar que o luto está acontecendo, a gente vive uma espécie de negação. Depois começamos a sentir raiva por termos saído daquilo, perdido alguma coisa, né? Tentamos fazer barganhas também ao começarmos a entender que assim como quando um luto se estabelece contra a nossa vontade,
perdemos coisas preciosas, mas abrimos espaço para que novas coisas possam surgir. Sentimos tristeza, mas é quando aceitamos tudo isso que conseguimos a superação dessa fase do luto. Então eu penso que aceitar a mudança, ela é fundamental para conseguirmos buscar o equilíbrio e para voltarmos a funcionar, para que essa bicicleta volte ao movimento. A aceitação é um passo essencial, Phelps. Oli, você acha importante, mais do que os conceitos, né, que a pessoa compreenda em que estágio que ela está? Então, Sim, já que a gente está usando sim, a experiência do luto como referencial, então é importante que sim, ela se perceba se ela está numa fase negando que as coisas são assim, ou então sim. Com com raiva. raiva, negociando. É importante que ela identifique? É muito importante, Phelps, porque eu só consigo mudar o meu padrão comportamental, eu só consigo viver, buscar um equilíbrio, encontrar a minha paz quando eu me entendo, quando eu me conheço, né? Não existe autocontrole, possibilidade de autocontrole se eu não me conhecer. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, ele é imprescindível nesse momento. Né? Então, saber identificar aquilo que você sente, né? E essas fases, elas podem acontecer até simultaneamente. É o primeiro passo aceitar essas emoções, até porque as emoções, elas são involuntárias, né? Nós não temos o controle daquilo que sentimos, de repente somos pegos de surpresa e só nos resta, com muita técnica de inteligência emocional, saber lidar, nos comportar diante daquilo que sentimos, mas as emoções, elas têm vida própria. E aí, aí vem aquela coisa do nomear o que estamos sentindo, né? Porque a partir do Isso, momento que a gente nomeia o que a gente está sentindo, isso. vai ficando mais fácil de lidar com isso. Fica mais fácil de entender, deixa de ser desconhecida. Aquela emoção avassaladora que vem, que chega e toma conta, ela deixa de ser estranha para mim. Ela passa a ser familiar. E quando eu familiarizo com alguma coisa, eu tenho uma conexão com isso. E aí eu consigo agir. É muito interessante o que você põe, Li, porque muitos alunos às vezes chegam para a gente dizendo num estado de ansiedade muito forte, uma tensão muito grande, uma angústia muito grande, aí você pergunta assim, mas o que é que você está sentindo, né? Por que você está sentindo isso? O que você tem? Quase sempre eles falam muito mais dos sintomas do que propriamente Sim, do que é o que desencadeia tudo aquilo, né? Então a gente precisa encontrar esse exatamente. eixo. Exatamente, Phelps, é muito importante, né? Até porque assim, a inteligência emocional, ela está associada a muitas ferramentas, a muitas habilidades. Foi-se o tempo, Phelps, que ser inteligente era só ter um bom QI, um bom score de QI. Você conseguir ter um bom manejo das habilidades acadêmicas, né? Hoje em dia o conceito de inteligência mudou. E ser inteligente, né, é você também ter um excelente QE, um excelente coeficiente emocional, você saber fazer a gestão das suas emoções. E para isso é necessário, né, em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? Só através do autoconhecimento conseguimos ter um bom manejo do autocontrole e adaptação, Phelps. Eu penso que a palavra do momento, né, para pararmos de sofrer tanto é adaptação. Não escolhemos viver isso, não há culpados nesse cenário, né? Todo mundo imaginou um 2020 muito diferente, idealizou, né, no dia 1º de maio, um feriado completamente diferente desse do Fico em Casa, mas é assim que estamos. Então, quanto antes aceitarmos essa condição, né, mais tranquilidade, mais o equilíbrio retorna. E aí você me deu um gancho muito legal, que é pensar essa volta para casa, né? Porque Sim, agora, quando a gente fala um fique em casa, essa volta para casa, ela não é uma volta pelo prazer, né? sim, É o sim, estar em casa imposto. E aí, o que que sim. isso pode significar e pode representar para a gente? Pois é, Phelps, é essa palavra, é imposição. Nós não voltamos de férias. Quando nós voltamos de férias para o nosso ninho, aquele prazo de validade ali faz com que a gente se entregue, com que a gente viva, né? A gente poder sair, churrascar, encontrar amigos, né? A gente poder ir a um restaurante, poder abraçar as pessoas, ir para casa de alguém. Ir para casa de férias é uma situação.
ir para casa num sistema no modo confinamento é outra, porque o modo confinamento faz com que todos os membros desse sistema, pais, mães, filhos, todo mundo está em crise nesse momento. Todo mundo está em desequilíbrio. Então, ficar em casa assim nesse momento é muito desafiador. Vira uma panela de pressão, Phelps, tá? Porque o medo de todo mundo está muito à flor da pele, as emoções, as carências, né, as urgências, né, os pais com medo, né, os pais, eles se sentem os protetores do ninho, eles querem proteger a cria. Da contaminação, da doença, eles querem proteger economicamente os filhos, dar uma boa educação, né? Eles são os provedores. E imagina agora que algumas famílias, nesse momento, muitos pais e mães estão sem trabalhar, né? Muitos afazeres, muitos ofícios estão de portas fechadas. Isso gera um abalo para o pai, para a mãe, dentro do sistema, terrível. Alguns, né, como nós, conseguimos adaptar o trabalho em casa, online. Os professores, né, eles deixaram de ser só professores, eles passaram a ser blogueiros, editores, eles passaram a ser multi. Né? E existem pais ainda que estão na linha de frente, que trabalham o dia todo e que chegam em casa com muito medo de transmitir o vírus para a família. Então é um momento de muita atenção. E os nossos meninos que planejaram, né, tá dando tudo agora, todo gás no cursinho, aproveitar o ensino médio para conseguir realizar o sonho, né, da vaga, da tão almejada vaga do vestibular. Tudo isso, Phelps, foi mudado, né? Mas isso foi mudado, isso não está perdido. Com as adaptações, é possível chegar lá. Então, o que a gente tem que entender é que nós perdemos os velhos paradigmas, né? Tá todo mundo dentro de um cenário novo. E para ficarmos em casa nesse momento bem, pais, filhos, é muito importante que nós tenhamos um olhar mais generoso, mais humano e mais amoroso. Porque já que estamos todos desinstalados, esse amor, né, ele é muito necessário agora. Bom, e você puxou um gancho, eu vou fazer aqui um comunicadinho pro pessoal. Sim. Você que está aí assistindo a gente, aí embaixo, esse aviãozinho aí que tem, manda para o pessoal que você, para outros pais, outras famílias que estão nessa mesma situação, que compartilham, né? O mais importante neste momento é a gente compartilhar. O Drummond tem um poema muito bonito que ele diz, vamos de mãos dadas, né? Não nos afastemos muito. Então, é muito importante que neste momento nós estejamos, assim, bastante conectado e buscando as melhores alternativas, as melhores práticas em conjunto, porque é assim que uma sociedade se melhora, resolve e por aí vai. Então, vocês que estão aí assistindo a gente, envia para os amigos, para as pessoas, para a gente... Rose está mandando um beijo aqui, né, linda. Beijo, amada! Verinha, tem um monte de gente aqui mandando um monte de coraçõezinhos e eu estou muito feliz por vocês estarem aí acompanhando a gente. Oli, e aproveitando que você fala do ficar em casa, dessa panela de pressão que a gente vive agora dentro dos lares, eu queria pensar um pouquinho o processo ensino-aprendizagem. Porque a gente passa a ter... Bom, o processo de formação, de educação, ele acontece por uma equipe, né? Pais de um lado, instituição escolar de outro, família, professores de outro, gestores, coordenadores, psicólogos. Então, o processo de educação de um ser humano, ele tem essa complexidade, ele leva tempo e etc. Mas agora... Nós estamos precisando, como você disse, os professores estão invadindo as Sim, casas por meio da tecnologia. sem Os pais, privacidade. pois é, os pais precisam ficar ali quase como os monitores de ensino, ou então os plantonistas fiscalizando, né? Os alunos precisando fazer a gestão emocional, porque existe a cobrança social, a cobrança deles mesmos, né? Toda essa dinâmica. Então, dentro do processo ensino-aprendizagem, o que você considera que é importante a gente destacar neste momento em termos de organização? Eu penso que nesse primeiro momento, Phelps, é muito importante nós desenvolvermos uma parceria entre a escola e entre a família, né? E uma parceria, assim, de extrema confiança.
entendendo que agora a única possibilidade da educação chegar até o filho é a distância. E é lógico que isso causa um desconforto, uma perturbação, um desajuste, mas ainda bem, Phelps, que o SEB, né, os alunos e os pais que estão, podem pagar uma educação privada e o online, né, o em casa, o homeschooling é possível. Porque você imagina para grande parte da população que está enfrentando tudo isso e não está numa instituição privada, está simplesmente parado. Então a gente sempre tende a olhar tudo, né, com os olhos da perda, daquilo que se foi. Então eu penso que é lógico que num primeiro momento o homeschooling mexe, causa um estresse, né? Os pais, eles começam a confundir um pouco o papel de deixar de ser pai e começar a ser tutor do filho, né? E eu penso que se nesse momento cada um dentro do sistema familiar assumir bem o seu papel e as suas responsabilidades, não pesa o outro. Né? Eu penso que o SEB ele trabalha numa faixa etária que é para os alunos do ensino médio, adolescência, e para os alunos já do PV, do pré-vestibular, os adultos. Nesse momento da vida, os filhos eles precisam começar a desenvolver aquilo que nós chamamos de autonomia, de independência. Então, eu penso que os pais em casa eles são sim fonte de apoio, mas eles precisam supervisionar a vida do filho e não fazer por eles. É importante que esse filho também, sendo adolescente, né, a gente quer tanto crescer, a gente quer tanto a liberdade da vida adulta, a gente quer tanto esse outro lado, mas é importante também nos responsabilizar. E um adolescente de 14, 15, 16 anos, ele já é capaz de fazer a gestão de algumas coisas, especialmente do ofício dele, que sendo estudante, são esses afazeres escolares. Né? Isso muda para cada faixa etária. Na infância, os pais eles ficam muito mais nesse regime de tutoria, funcionando assim. Mas os pais de adolescentes, eles precisam também né, já confiar nessa capacidade do filho de resolver alguns problemas, né, de estar supervisionando, estar perto, estar junto, mas de delegar os afazeres do filho. E é importante que esse adolescente, ele, por mais que ele esteja desinstalado, que ele esteja mal, que ele esteja num novo cenário, com medo, é importante ele se abrir para uma nova adaptação, para o novo, né, para um novo jeito de estudar, porque aquele jeito já não é mais possível, né? Mas o ensino chega em casa, e esse ensino em casa exige desse aluno uma postura mais ativa, Phelps. Né? Agora, professor e aluno, eles precisam estar alinhados em equilíbrios, ambos estão ativos. O professor passa todo o conteúdo e cabe a esse aluno agora o ofício, né, de entender, assistir às aulas, montar uma rotina de estudo para que isso não fique perdido, né? Porque na aula online, né, mesmo presencial, no momento da aula, o aluno está na condição ainda passiva, né? O conhecimento ele está muito no nível ainda da informação. E essa informação vai passar a ser um conhecimento, né, um recurso do próprio aluno quando ele sentar, colocar o bumbum lá na cadeira e estudar. E suar a camisa e fazer valer né, todo o investimento nessa educação. E é interessante que você está pontuando, que é a questão da autonomia e do protagonismo do próprio conhecimento, né, da própria ação, porque a gente percebe né, que o pai ali também recebe. Então, às vezes, o aluno... eu tô acompanhando os discursos dos alunos, então vem assim, às vezes... o aluno está percebendo o quão difícil é também para os pais. Por exemplo, algumas casas, os funcionários, né, o funcionário que cuida da limpeza ou o funcionário que cuida do irmão mais novo deixou de vir por conta da própria quarentena. E aí o filho também, além das questões da escola, ele está precisando se alinhar para ajudar os pais na dinâmica da organização da casa, da dinâmica da organização do filho, do irmão mais novo. Então, parece que essa troca, né, o pai entendendo o quão, o tanto de informações que eles recebem, que eles precisam lidar e o quanto eles precisam gerenciar, e eles entendendo o nível de responsabilidade, aquilo que os pais proporcionam em relação a manter essa qualidade de estudo, né? Isso também é bastante importante. Né? Exatamente, Phelps. Porque... Pode falar. Não, pode falar você, pode ir. Não, é porque eu tenho percebido muito isso. Os alunos falam assim, uau, veio
Phelps, hoje teve muita coisa para a gente fazer e etc, né? E aí eu falo, gente, mas às vezes é o mesmo conteúdo que você está tendo na escola. E aí eles falam, mas na escola a gente tem um convívio, um distanciamento, uma outra relação social, e aqui em casa fica mais difícil, lógico, porque tem um isolamento, né? Sim. Tem os outros convites, o Netflix, a internet, a cama, tem todas essas outras coisas. Tem uma casa funcionando no momento que ele precisa se concentrar. É o irmão chorando, é a panela batendo, é o cheiro da comida, né? E é tudo novo. E realmente eles se espantam no primeiro momento. Vem uma sensação, né, de que o conteúdo, o volume está muito maior, porque quando nesse convívio da sala de aula, né, o professor em sua generosidade, ele acaba dando aquela mastigada maior e no ensino à distância, o aluno, ele recebe o convite de uma postura mais ativa. E eu penso, Phelps, que eu tento ver tudo o que acontece por um lado mais positivo, por um lado otimista. E toda vez que esse aluno ele fica mais ativo, a aprendizagem ela ganha um outro significado, exige muito mais dele, cansa muito mais ele, mas também a absorção, a assimilação desse conteúdo, ela fica muito diferente para esse aluno. Então, o que é importante ele entender? Que aquilo que ele não conseguir resolver sozinho, eu acredito que as escolas, elas têm feito também plantão online, né? Existem online vários grupos de apoio para esse aluno, os grupos de amigos da partilha, a partilha do grupo, né? Do amigo que sabe mais uma matéria do que a outra, isso pode acontecer. O que a gente não está podendo agora é ter esse contato tete a tete, mas a ajuda, ela está aí disponível. Basta a gente se mobilizar. Eu penso, Phelps, que tudo começa dentro da gente. Quando a gente quer fazer dar certo uma coisa, quando um aluno tem um grande sonho e ele é movido por esse sonho, eu acredito, Phelps, que nada impede ele de realizá-lo. Mas ele tem, né? E eu entendo que a motivação de um aluno, Phelps, a psicologia entende a motivação não como algo que está fora, Phelps. Essa é uma motivação barata. É uma motivação corrompida. A verdadeira motivação, ela vem aqui, ó, do fundo da alma, é do fundo do coração. É isso que tem que te manter motivado. É você olhar para a história da sua família e ver o quanto que os seus pais, que os seus antepassados abriram mão de coisas para proporcionar para você uma vida boa, né? É você colocar gratidão, é colocar o seu coração e entender que está todo mundo desinstalado, os pais também estão desinstalados e eles continuam a trabalhar, a funcionar, tentando. Está todo mundo tentando e o nosso aluno, ele também precisa tentar. Eu entendo que no momento difícil é até necessário às vezes pausar, colocar um ritmo diferente, mas não desistir. Não dá para desistir agora. Eu acho muito bonito o que você está falando e dá muito coro, né? Eu tenho esse pensamento e sempre procuro traduzir para os alunos. Eu digo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando a gente consegue enxergar para além do momento imediato, quando a gente consegue acreditar no para além do momento imediato e visualizar, e eu falo isso para os alunos quando eles estão se eu me visualizo lá na frente, vestido de jaleco, ou então num tribunal, ou então fazendo isso, se eu visualizo lá na frente uma sociedade mais adequada, mais justa, e que agora, né? Então, agora, por isso o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente não precisa enxergar palpável agora, mas tem que estar aqui, né? Tem que ser no entusiasmo, tem que ser no interior e acreditando, olhando para esse ponto de um melhor estado, né, um lugar desejado, é que a gente vai construindo os caminhos e a escola, a família, os amigos, de um modo geral, eles vão servindo, ajudando a gente a lidar, a construir essas ferramentas, né? Eu penso como você. Phelps, com certeza. Então, o que eu tenho falado para os meus meninos, para os meus pacientes que são do PV, que são do ensino médio, é que agora está todo mundo no mesmo pé de igualdade, está todo mundo vivendo a mesma coisa. E o que vai fazer a diferença é o quanto você consegue ser resiliente, o quanto você consegue, sim,
abraçar tudo que você sente, até esse seu desequilíbrio e ainda assim seguir em frente. A vida, minha gente, ela não para. A vida nos mostrou nessa quarentena que ela é imprevisível e ela é soberana. Sabe aquela nossa falsa ideia de poder, moçada? Sabe aquilo que a gente acha que a gente domina? Que somos os reis do mundo, as rainhas do mundo? Nós não somos. Nós somos vulneráveis, frágeis e não conseguimos controlar o que está fora. Mas já que não conseguimos controlar aquilo que está fora, aquilo que fica fora, é possível controlar o que está aqui dentro. É possível controlar o que está dentro de mim. E quando eu falei, né, de vamos conversar um pouquinho sobre equilíbrio emocional, é de devolver vocês para vocês mesmos. É de entender que mesmo diante de um cenário assim triste, de caos, que ainda assim é possível a gente ter uma vida digna. Ainda assim é possível a gente manter a vida no movimento, não no movimento ideal, idealizado, né? Mas no movimento proativo, no movimento onde você não desiste. A vida não é sobre quantas vezes a gente cai, sobre quantas vezes a gente se decepciona, sobre quantas vezes a gente se fere, mas é sobre quantas vezes a gente consegue levantar. A gente consegue reagir e a gente consegue se fazer melhor. Eu concordo plenamente. Quero um ponto aqui destacar e que você para a gente debater, que é muitos comentários aqui, gente. Obrigado pelo carinho, pelas colocações de vocês, pelo modo como vocês estão abraçando a gente, recebendo a gente na casa de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Ô, Li, uma coisa que eu queria pontuar é que parece também que a gente pode valorizar daqui para frente mais a convivência. Parece que agora a gente vai valorizar muito daqui para frente a importância de estar juntos, né? Recentemente o SEB fez uma publicação sobre no dia da Páscoa e a gente refletiu um pouco sobre aquela metáfora do porco-espinho, né? Da gente encontrar um equilíbrio, não tanto para se espetar, mas também que a gente precisa do calor do outro, da proximidade do outro para se manter vivo. Então eu acho que esse é o momento que nós vamos conseguir pensar a importância de se viver em comunidade, se viver juntos também, né? Em viver em sociedade, Phelps, porque em algum momento isso ficou esquecido. Em algum momento, até a família nucleada de pai, mãe, filhos, também se distanciou. Então eu penso que é um momento não só de checarmos a produtividade um dos outros, mas é um momento de nos unirmos, de você conseguir olhar para o seu pai e enxergar ali um homem que está inseguro, que está com medo, uma mãe que também está insegura e com medo, e um filho que vive exatamente o mesmo dilema. E tentar, Phelps, entregar dentro da nossa casa o nosso melhor. Muitas vezes o nosso melhor, ele fica para quem está fora e não para quem está dentro de casa. Às vezes a gente leva para dentro de casa só o nosso cansaço, a nossa pouca paciência, o nosso pouco amor. A gente acredita que por ter intimidade, amor e perdão, que a gente pode descontar tudo em todo mundo que está em casa, mas não. Essas pessoas são preciosas. Elas são as pessoas mais preciosas, inclusive. Então eu penso que essa pandemia, né, não trouxe só o caos, trouxe também a possibilidade de revermos alguns conceitos e até para estabelecermos as nossas prioridades, Phelps. E a nossa saúde, a nossa família tem que ser a nossa prioridade, né? A gente precisa começar a aprender a se amar um pouquinho mais, a julgar menos, a acolher mais, né? A pandemia, minha gente, vai passar. E as relações familiares, as relações amorosas, elas irão permanecer. Então, temos que cuidar disso, entendeu? Isso é muito importante. Que bacana. E aí a gente vai entendendo, né, o quanto, depois lá na frente, a importância da escola, né, como ambiente dessa troca entre pessoas da mesma idade, que pode vir com um olhar mais fraterno, por conta de ter essa percepção das fragilidades dos adultos, das dificuldades do enfrentamento, da insegurança e do medo. E depois a gente ir para um ambiente escolar, porque a gente vai voltar
a estar naquele ambiente Sim. onde a gente ri, joga ping-pong, onde a gente transita, almoça com os amigos, onde a gente descontrai, faz trote, faz festa junina, né, faz show set. Então a gente vai voltar para aquele ambiente que é uma extensão da nossa casa, né? Uma extensão do que a gente Sim. é em casa, porque a gente passa bastante tempo lá. Então, depois que a gente consiga produzir ambientes melhores por onde quer que a gente passe, né? E Phelps, é muito bacana isso que você falou, porque assim, eu tenho a impressão que às vezes, né, nós somos muito insatisfeitos. Quando nós estávamos na velha rotina, nós reclamávamos das aulas, de tudo, né? Até do desgaste relacional. Os alunos começam a brigar até por conta do ar-condicionado, chega um É momento, verdade. né? Dentro da escola. E tudo que a gente deseja quando a gente está vivendo, né? Aquela vida no ritmão acelerado, tudo que a gente deseja é poder pausar. E agora que estamos pausados, estamos brigando para ter tudo aquilo de volta. Então, o que eu penso é assim, se nós, né, pararmos de olhar para aquilo que falta, para aquilo que foi, ou para aquilo que ainda a gente quer que chegue. Mas, né, se nós começarmos a viver o aqui e o agora, com aquilo que temos, né, eu penso que isso ajuda a trazer muito equilíbrio emocional, Phelps, porque quando nós vivemos de passado, quando nós vivemos saudosistas, nós adoecemos mais com a depressão. A Uhum. depressão é um apego muito forte ao passado. A ansiedade é uma expectativa com o futuro. E o equilíbrio emocional, psíquico de alguém está no aqui e agora, no viver o aqui e agora da melhor forma. Né? Sabe aquela frase, o só por hoje? Né? Eu penso que em tempos de pandemia, nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez, só por hoje. Né? Não colocar metas longas, megalomaníacas, mas metas possíveis e reais para cada dia. Então, só por hoje, o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer de bom por mim? Porque o senso de utilidade ajuda a pessoa a sair do tédio. Né? Então, quantas aulas eu tenho para assistir hoje? Quantas horas eu vou ter que estudar essas aulas? Depois que eu terminar isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de me exercitar. Eu gosto de ficar mais no Netflix, eu gosto de escutar música, eu gosto de ouvir um podcast, né? É tentar equilibrar as obrigações com os prazeres da vida, para que a vida tenha sentido, para que ela tenha significado, né? Então, eu penso que isso é essencial para esse momento, Phelps. E é criar um ambiente de produtividade, né? É se sentir, se Exato. manter produtivo, né? Isso, e isso começa aqui dentro. Eu entendo que existem pessoas, Phelps, que sofrem muito nessa pandemia, porque é como se nós tivéssemos dois tipos de pessoas em relação à produtividade. Existem pessoas que elas precisam daquele contingente externo, das cobranças externas, para elas conseguirem se adaptar e para elas irem funcionando. Existem outras pessoas que só a motivação interna, só o ideal já leva à proatividade. E caso você esteja nesse grupo, né, de que o fora, ele é essencial para você se manter ativo, para você, esse momento de grande desafio vai fazer você renascer, se encontrar e desenvolver um novo jeito de viver. Vai tirar você de uma condição só passiva em relação à vida e vai exigir de você uma atividade maior, uma proatividade maior. Desinstala, mas é possível. As adaptações, elas são necessárias. Sabe quem vai conseguir atravessar um pouco melhor esse período? Quem estiver disponível às adaptações necessárias. Sofre menos, gente. Sabe aquele ditado popular? Aceita que dói menos? Aceita! Né? Já que mudou, vamos perder essa rigidez. Vamos perder esse jeito meio obsessivo de fazer sempre as coisas do mesmo jeito. É bom ampliar, é bom fazer diferente. E às vezes fica aquela. E aí a gente, para acalmar um pouco os pais, a gente tem dito bastante assim: olha, às vezes aquele conhecimento mais técnico, mais conteudista, por conta dessa sucessão de adaptação, esse monte de adaptações que a gente está passando, às vezes elas vão sofrer algumas carências, né? Mas é a oportunidade, então, de aprender a resiliência, de aprender essas outras formas de inteligência, de se Sim, adaptar. Já existem estudos que falam que as profissões do futuro elas vão exigir a
muito que uma pessoa saiba se remodelar plasticamente, assim, né? Em termos de Sim. identidade de mercado e etc. Então, é importante essa outra forma de aprendizagem, né, Li? Com certeza, até porque, Phelps, as pesquisas, né, a respeito do futuro, muitas profissões, né, que os nossos alunos de agora, eles vão executar, elas nem existem ainda. Mas o que a gente percebe hoje em dia, né, a gente nem pode mais falar de profissão de sucesso, Phelps. Tá? Esse é um conceito do passado, né? Antigamente, quando a gente falava de profissões de sucesso, a gente pensava na medicina, a gente pensava nas engenharias, no direito. Hoje em dia, o mundo mudou tanto que não existe mais isso, profissão de sucesso. O que existe é o comportamento do profissional de sucesso. E esse profissional, munido de muitos recursos de inteligência emocional, gente, o que ele tem que ter? Ele tem que ter resiliência, ele tem que ter capacidade de adaptação, ele tem que conseguir resolver problemas sem criar outros, tá? E ele tem que estar disposto para a vida, ele tem que estar aberto, ele tem que ser criativo. Inclusive, há pesquisas que mostram que os seres, as pessoas do futuro, elas vão desempenhar ao longo da vida 2, 3, 4 carreiras diferentes e até de maneira simultânea, como vocês, professores, estão fazendo agora. São professores, são editores, viraram blogueiros, e é isso, né? Tá todo mundo tendo, gente, que se reinventar, e isso é tão legal, né? Os desafios, eles nos movem, né? A hora que o Phelps hoje me chamou um pouquinho antes de entrar aí com vocês, e ele me perguntou assim: Lili, você já fez uma live? Gente, me deu um branco, me deu um gelo, porque eu nunca havia feito uma live, né? E ele falou, olha, vai aparecer. E aí eu entrei, no primeiro momento não apareceu, e daqui a pouco apareceu isso. Então, o que eu falo? Quando a gente está aberto para o novo e a gente quer que uma coisa aconteça, gente, não tem nada que vai fazer parar. Então, o que eu preciso de vocês agora, pais, alunos, pessoas, né? Independente dos papéis que vocês estão desempenhando, é que vocês se abram. Que vocês se abram para esse momento, né? Que vocês não queiram arrumar culpados, apontar dedos, né? Tá todo mundo tentando fazer o melhor. Uau, muito, muito, muito acalentador e belíssimo Não isso que você fala é? pra gente. É uma delícia de ouvir, Oli. A gente chega aqui com 40 minutos de live, não parece, porque a gente Não. foi falando muitos comentários deliciosos aqui das pessoas, né, elogiando e agradecendo, e a gente fica muito feliz. Eu queria que você dissesse-lhe se dá para a gente criar uma espécie de roteiro aí para se sentir um pouco mais organizado, se dá para a gente criar uma espécie de caminho, de protocolo, o que você pensa sobre isso? Ó, eu penso que quanto mais organizados e mais úteis pudermos nos sentir nesse momento, melhor ficaremos. Então, cada pessoa é única, não existe receita de bolo, não existe uma coisa que serve para todo mundo, e você que está aí do outro lado se conhece muito bem. Então, o que eu vou falar agora, né, pode se aplicar ou não à sua vida. E se não se aplicar para o seu jeitão, para o que você gosta, que você olhe para dentro de você e encontre o seu caminho. Mas o que eu penso que pode ser útil é que você se mantenha em movimento. Você pode até pausar, mas você não vai parar. Então vamos pensar na rotina de um dia, tá? Você acordou, os adultos aí vão ter que colocar o trabalho na ativa, que é o ofício, e os estudantes, eles vão ter que entrar para esse mundo online, para essa aula. E eu penso que um jeito, né? Quando a gente está em casa, gente, a casa é um lugar muito aconchegante. A casa é um lugar com muitos atraentes. E se você não tomar cuidado, meu bebê, esses atraentes, eles te roubam, né? E eles te seduzem. Então é muito importante que mesmo estando em casa, né, que você se coloque até numa postura, numa disposição de vamos começar o dia, vamos fazer valer, né? Já que antes de assistir a aula, se você acorda assim e continua durante muito tempo muito sonolento, toma um banho gostoso, desperta, coma. Chega lá na frente do computador com a cara já menos amassada, se coloque numa posição ereta,
se prontifique a assistir, a voltar à aula, a pausar. Gente, tem uma coisa muito legal das videoaulas, que a aula, quando o professor está dando lá no ao vivo, a gente não consegue pausar o cara. A gente não consegue voltar para aquilo que a gente não consegue passar para frente. Em casa, temos esse domínio, isso é muito gostoso. A gente volta uma fala que impactou, né? Então, é tentar colocar esse olhar. E aí, diante de cada aula assistida, né, tem alunos que conseguem, né, que são mais ágeis e que conseguem para cada aula colocar em um tempo de 40 minutos de atividade, onde ele vai fazer revisão teórica, execução dos exercícios. Tem aluno que, dependendo da matéria, exige um pouco mais, mas que você crie um roteiro que te represente e que esteja de acordo, alinhado com o seu sonho. E que além desse começo da manhã, da tarde de estudos, que ainda durante o seu dia você crie um tempinho para uma atividade física que seja prazerosa e não que seja difícil para você, que vai te desinstalar ainda mais, que vai ser chato, né? Nem que seja uma caminhada, você coloca a tua máscara, andar de bike, ou fazer um abdominal em casa, um polichinelo, são adaptações, né? Mas tentar, pessoal, criar uma vida confortável nesse momento, razoavelmente confortável, tá? Não é a vida ideal, não, mas uma vida com conforto. E eu quero que vocês levem, tá quase acabando já a live, Phelps, ou não? Temos mais um Não, mas tempinho pode ir um ainda, pouquinho, né? tem mais Tá. uns minutinhos. Então, o que eu penso, né, o que eu quero que fique no coração de vocês, que foi uma lição preciosa que eu aprendi. Vamos pensar na vida como um processo inteiro. E a vida sendo inteira, minha gente, ela não será só boa. Ela não trará só fases que nos beneficiam. A vida como um processo inteiro, ela também irá exigir e irá nos bater muito. Então, para aquela fase da vida gostosa, das delícias, dos prazeres, que você possa pensar na frase que eu vou falar agora, vai passar. Já que vai passar, quando você estiver vivendo as delícias da vida, se entregue, se jogue, cai de cabeça, de coração, viva. Aí você pensa, ai, mas se eu me entregar e me machucar? E se você voar? E se você aprender as lições? E se você aprender que é possível cuidar dessa dor e se refazer melhor? Então, já que vai passar, viva o bom momento. E quando a vida apertar, e quando a vida te exigir, e quando você viver os seus lutos, dos amores, de uma vida diferente, de alguém que você ama, que você possa entender que esse período difícil ele também vai passar. Então, é a mesma frase para tudo. Já que passa, quando for difícil, tira a intensidade e só vai, só relaxa o corpo e vai. Atravessa. E quando tiver bom, curte, porque vai passar também. Quer dizer, o que não é a mudança do mundo, mas é a mudança do nosso olhar sobre ele, né? É o foco, Phelps, é o foco. A vida muda quando eu mudo. O que muda o comportamento de alguém? Sabe o que é análise comportamental? É o seguinte, como o psicólogo trabalha? Tá? O psicólogo trabalha assim, né, gente? Quem nos procura quer mudança, quer mudar alguma coisa que está ali desconfortável. Para eu mudar o comportamento de alguém, eu tenho que fazer essa pessoa entender que ela se comporta de uma determinada maneira por conta das emoções e ela sente, as emoções acontecem devido ao que ela pensa. Então, se eu não conseguir mudar a forma como a pessoa pensa, como ela vê, se a gente não conseguir expandir aqui a mente, se a mente não se abrir, se a mente for rígida, não muda o comportamento. E a cura não acontece. Então, o movimento da vida, gente, é um movimento de expansão. A gente não tem que fechar, a gente tem que expandir. Viver é expandir. Ai, que delícia Que ficar lindo aqui com isso! vocês. Que gostoso. Tem um texto do Guimarães Rosa bastante famoso, né? Professor de língua portuguesa. Ai, eu amo Guimarães também. Sempre vai para a literatura, para buscar refúgio. E ele diz muito isso no Grande Sertão Veredas, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, afrouxa e desafrouxa, né? Mas o que ela exige da gente é coragem, né? O que ela exige é sempre coragem. E essa coragem é bonita. Eu digo sempre para os alunos uma frase freudiana que eu coloquei no meu espelho para repetir. Eu sempre repito isso para os alunos. Eu digo, é preciso aprender a lidar com a natureza problemática da vida sem nunca ser vencido por ela.
Então, o que quer dizer essa natureza problemática? E a gente só consegue isso, ele diz, por meio do afeto, da vontade de vencer, da vontade de progredir, da vontade de ir. Então, aprender a lidar com a natureza problemática da vida. Problemática porque ela se impõe na nossa frente, né? E jamais ser vencido por ela. Quer dizer, como você disse, vai passar. A gente vai encarar, a gente vai conseguir, a gente vai sair disso, espero, mais fortalecido, mais unidos, né? E com uma maior disposição para buscar o melhor para a gente, o melhor para a nossa família, para a nossa sociedade e construir caminhos de sucesso, caminhos de alegria para os nossos futuros. Ai, Phelps, olha, que delícia de manhã, que delícia estar aqui, que delícia essa partilha, né? Quero agradecer muito a atenção de quem nos acompanhou. Como é bom estar aqui e como a troca, ela é Verdade. enriquecedora. Que delícia essa manhã com você, Nossa, Li, viu? vamos poder. Gratidão! A gente tem que repetir Pois isso. é, muito, muito. Que E é uma delícia! alegria poder receber os afetos das pessoas todas aqui, que estão com a gente em casa, que estão compartilhando dessa nossa troca. Eu também fico muito contente de você participar aqui com a gente, né? Do Zeide abrir o nosso. O Zeide é o grande superego Nossa, do SEB. sim! Temos que agradecê-lo de todo o Pois é, coração. ele está sempre ali no, Gratidão. Ele está sempre ali gerenciando, articulando com os pais, com os professores, com os alunos, e a Sim. gente está aqui buscando amarrar todo mundo nesse movimento bonito que é a vida em comunidade, a vida em sociedade, e que bom poder compartilhar e conversar com você. Palavras de despedida para o nosso pessoalzinho que acompanhou a gente desde o começo, o que você manda ali? Amores, para vocês que estão aí do outro lado, que vocês criem uma vida que representem, que tenha a ver com quem vocês são e que vocês possam sempre acreditar em vocês mesmos e nos sonhos de vocês e que por mais que a vida venha a apertar, que você continue, que você acredite, que você diminua a velocidade, que você se permita pausas, mas que você siga sempre em frente, tá? Fica aqui Que o meu alegria. carinho, a minha gratidão, o meu amor, tá? Que vocês possam sentir esse carinho todo chegando do outro lado da tela, tá, Phelps? Muito obrigada, você é um querido. Que bate-bola mais Ai, obrigado. gostoso com você. Eu me senti muito em casa. Parece que eu tô falando com o Que meu melhor delícia. amigo da infância. Foi Ah, muito que bom. gostoso. Você me acolheu com muito Que carinho. bom. Eu quero agradecer muito Fico o contente. Zeide por essa abertura, por esse espaço e a preocupação que ele teve de, num feriadão, se aproximar das famílias, dos alunos, levando um pouquinho de aconchego, um pouquinho de coisa boa, um pouco de esperança. Então fica aqui a minha gratidão a você, a quem nos assistiu, aos familiares dos alunos, aos alunos e a todo o Grupo SEB, representado Obrigado. aí pelo grande gestor que é o Zeide. Li, obrigado. Um beijo pro Rô, um beijo pra Nenê linda, Ah, que não tá mais tão nenê, né? tá grande já, vai fazer 8 anos. Olha lá. Tá uma criançona agora. Que delícia. Gente, vocês, obrigado ao Grupo SEB pela oportunidade da gente prosear aqui nesse espaço, nesse feriado. Muito obrigado aos alunos por estarem nos acompanhando, por estarem nos recebendo, né? Obrigado por nos deixarem estar nesse espaço. A vocês, pais, muito obrigado pela confiança, pela expectativa e pelo carinho que vocês colocam na gente enquanto professores e por nos permitirem participar desse momento tão importante que é a formação educacional de seus filhos, né? Então, é muito bom saber que os pais confiam aquilo que há de mais precioso na vida deles, né? Compartilham com a gente aquilo que há de mais precioso na vida deles, que são os filhos, e é bom demais, é um prazer imenso poder fazer parte desse movimento educacional. Então, a vocês todos, amigos e que estiveram aqui com a gente, um grande beijo, um excelente feriado e fiquem em paz e buscando o equilíbrio que a gente tanto quer para sair daqui juntos. Combinado?
Beijão, Amei, gente. amei. Um lindo dia. Obrigado. Até mais, gente.